Marcos, capítulo de número 2, Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 2, você vai encontrar o versículo de número 18, nós vamos ler aí até o versículo de número 22, Marcos 2, 18. Senhor, a Tua palavra para ser ministrada às nossas vidas, carecemos da bondade, da interpretação dela. Teu Espírito Santo tem primazia e liberdade para nos ensinar, nos direcionar, conduzir essa ministração para que possamos receber daquilo que o Senhor tem e colocarmos em prática para a glória e louvor do Teu nome em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhes perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem, enquanto o tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, na nova versão internacional que eu acabei de ler para vocês. Então aqui nesse momento, vêm alguns discípulos de João Batista. João já fazia discípulos, ensinando o arrependimento, conduzindo o povo para um quebrantamento e confissão de pecado. Então ele tinha discípulos, sim, no qual estava mostrando que Jesus viria, ensinando a palavra de Deus e conduzindo aquele povo para um caminho de santidade. E também os discípulos dos fariseus, que eram aqueles prosélitos que estavam recebendo os ensinamentos farisaicos e também dos saduceus, que era outro grupo religioso na época. Existiam então discípulos daquelas religiões ali e daquelas pessoas que acreditavam num Deus verdadeiro ou de outros deuses. Nesse caso aqui, destaca um pouco os discípulos de João e de fariseus, porque eles tinham algo em comum com a verdade da palavra de Deus: adorar somente um único e verdadeiro Deus. Então eles tinham algo em comum. E surge a pergunta, e essas pessoas chegam até Jesus para falar com ele e questioná-lo e saber por que todos jejuam, aqueles que acreditam em Deus, e por que somente os discípulos de Jesus não estavam com a prática de jejum. Estavam vendo sempre eles comendo, dando risada, felizes, e todos caminhando junto, mas não faziam o mesmo exercício do que os outros, exercícios que eles entendiam que eram exercícios espirituais. Então, Jesus vai responder no versículo de número 19 para a gente poder acompanhar. Como é que o noivo está na festa de casamento e todos os convidados vão ficar em jejum? Ninguém vai comer nada, ninguém vai beber nada, ninguém vai fazer nada. Não tem como. O noivo está presente, aí ele está falando que ele era o noivo e que a igreja seriam todos aqueles que crescem nele como único e verdadeiro Senhor e Salvador, mas chegaria um dia no qual ele seria crucificado e depois ia ascender ao céu, estar à destra de Deus, e nesses dias para frente que desse acontecimento, certamente as pessoas teriam que jejuar realmente.
pelas suas próprias vidas e por todas as demandas e conflitos pessoais e principalmente todas as tribulações espirituais que adivinham ou que chegariam depois daquela crucificação até os dias finais, que é o que a gente já começa a viver nesses dias de dores. Jesus explica isso. E aí, por final, ele vai elucidar uma parábola. Ele vai colocar uma parábola para que quem não tem o Espírito Santo não entende. Somente aquele que tivesse o Espírito Santo de Deus. Então Jesus faz questão de falar com os discípulos dele. E aí ele começa no versículo aí de número 21 para a gente. Ninguém vai colocar remendo em pano novo na roupa velha, porque senão vai rasgar. E também ninguém vai pegar um vinho novo, vai colocar numa vasilha de couro, que era aquele lugar que ia guardar o vinho. Porque se acontecer isso, se colocar nessa vasilha velha, a fermentação vai explodir a vasilha, e tanto a vasilha vai se perder, quanto também vai desperdiçar o vinho. Muito pelo contrário, novo deve ser colocado num couro novo e vice-versa. E aí ele encerra o ensinamento. E aí eu quero trazer algumas coisas assim que Deus ministrou a minha vida para eu compartilhar com vocês. Primeiro, a gente percebe que muitas pessoas religiosas vão olhar para a gente e vão cobrar muitas coisas nossas. Ou aqueles que seguem outras religiões que não a nossa religião, a religião que a gente está enquadrado hoje, diga-se de passagem, o cristianismo e o cristianismo verdadeiro, a crença em Jesus Cristo, o único e verdadeiro Filho de Deus vivo, e fora dele não há salvação. Eles vão ter algumas práticas de dogmas religiosos, conservando os ensinamentos deles, as doutrinas dele, aquilo que seria tradição, muitas vezes familiares, passados de geração em geração, porém sem uma fundamentação espiritual de acordo com as Escrituras Sagradas. Diga-se de passagem que esses homens que estavam aqui jejuando, eles tinham inserido dentro da lei mosaica diversos artifícios, diversos argumentos e muitas outras pequenas, médias e grandes leis que eles mesmos não conseguiam cumprir, mas colocavam um jugo no povo para que todos pudessem olhar para eles como aqueles super santos e homens separados especificamente para um propósito que Deus tinha, e ninguém mais poderia se comparar a esses fariseus. Então eles tinham um destaque não somente religioso, mas também político. O outro grupo dos saduceus, eles não acreditavam na ressuscitação dos mortos, porém eles tinham um engajamento político muito grande. E nesse mesmo tempo existiam os essênios, que eles viviam longe de tudo e de todos, em uma busca de purificação da alma, e eles não conseguiam conviver ou lidavam com nenhuma das pessoas. Então, quando eles escolhiam estar nesses grupos religiosos, eles teriam que estar fazendo aquilo que a religião estava programada. Dentro disso ainda tinha os herodianos, que era aquele grupo que tinha uma aparência de religião, que dizia acreditar em Deus, mas as práticas eram pagãs, as práticas eram idólatras e tinham outros deuses além de um Deus todo-poderoso. E dentre esses deuses era o Deus das riquezas. E ainda tinha outros grupos religiosos. E principalmente aqui começa a aparecer os judeus, aqueles que estavam convertidos ao Evangelho, aqueles que já tinham o ensinamento das Escrituras Sagradas propriamente dito, e assim mais especificamente dizendo, que eram os discípulos de João. Muitos deles, apesar de João ter morrido e ter direcionado para Cristo, eles continuaram convertidos, mas não acreditando que Jesus era o Messias. Então a gente percebe, quando a gente traz para a nossa realidade de hoje, nossa atualidade,
dentro do próprio cristianismo, existe uma gama de crenças. E quais são essas crenças verdadeiras para que a gente possa estar caminhando? Então Jesus, ele vem trazer uma palavra dizendo: olha, eu não vim transformar o judaísmo em cristianismo, estou parafraseando o entendimento, nem muito menos eu vim dar continuidade no judaísmo, trazendo um ensinamento mais aprimorado para complementar aquilo que ficou faltando na lei de Moisés. Eu não vim fundir as doutrinas, nem fazer com que os ensinamentos deles todos converjam e estejam adequadas para uma nova religião ou para um novo ensinamento. Eu não vim pegar tudo aquilo que eu vou cumprir no judaísmo e dizer que a partir de agora se vai ter um upgrade, um aumento de entendimento ou algo diferente para vocês. Não vim fazer isso. A gente não pode pegar tudo que é novo e colocar no velho, senão vai destruir o velho. E se a gente pegar o que está velho e colocar no novo, vai perder tudo. Então eu quero dizer para vocês que a gente não vai pegar um remendo lá e colocar aqui e vice-versa. Pano velho com pano velho, pano novo com pano novo. Daí, o cristianismo não é um complemento aprimorado do judaísmo. Daí, os ensinamentos doutrinários de outras religiões não se fundem com o Evangelho de Jesus Cristo, o único e verdadeiro, independente da crença religiosa. Jesus não veio trazer uma nova religião. Jesus veio trazer o ensinamento da verdade em Deus. E então não adianta juntar um pouquinho de doutrina de um pouquinho de ensinamento do outro, um pouco do que os pais ensinaram, um pouco do que os avós trouxeram, um pouco do que a gente está vendo que a gente não acredita, aquilo que a gente está lendo nas Escrituras, mas não é bem assim, e a gente começa a formar e fundar aprendizados e doutrinas que não são a verdade. Ecumenismo não existe para o cristianismo verdadeiro em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cristianismo em Jesus é exclusivista. É dessa maneira que Deus determinou, ou não tem acordo. Ou é o que está nas Escrituras, ou não é. Uma coisa é a gente respeitar as outras pessoas, tolerar a infantilidade e a falta de conhecimento das Escrituras sagradas. A outra é a gente se unir com os demais, ou fundir os ensinamentos e se criar um novo, que é pior que isso é seita. Ou ainda, caminhar junto achando que todos estão salvos e podem conviver com as mesmas coisas. Aí Jesus vai dizer: ó, vocês têm tantas coisas importantes e vocês estão jejuando, mas o jejum de vocês não é para entender a Deus. O jejum de vocês é para mostrar que vocês são diferentes, que vocês aparecem com o rosto triste e que todos têm que ficar com pena porque vocês estão fazendo um sacrifício tremendo para mostrar que vocês agora têm uma religião que é diferente dos outros e tem um destaque. Não vai servir de nada, porque o coração de vocês não está cumprindo a palavra de Deus. Esse jejum de sacrifício eu não quero. Eu quero um coração quebrantado e contrito na minha presença, diz o Senhor. Então, como a gente está
no propósito de jejum e oração. Não adianta jejuar por jejuar, ou só para cumprir uma tabela que existe como um planejamento da igreja ou do ministério no qual congrega. E também a gente não pode pegar ensinamentos de outras religiões e tentar colocar no cristianismo achando que está tudo bem, ou conviver em paz com essas pessoas, aceitando tudo que elas estão falando e ficar completamente quieto, achando que a gente pode misturar os ensinamentos das Escrituras Sagradas com outros ensinamentos que não são verdadeiros de Deus. Aleluia! E para finalizar, Jesus vai dizer assim: agora eu vou ensinar só para vocês, para que eles nem entendam o que eu estou falando. Porque quando Jesus pregava em parábola, era justamente para alcançar os dele, porque os demais não iam ter revelação da palavra. E aí muitas vezes as pessoas pensam que a gente está doido mesmo, está enxergando nas Escrituras, na Bíblia, o que ninguém está vendo. Mas a gente está enxergando o que ninguém está vendo, porque o Espírito Santo está trazendo a revelação para a gente daquilo que é propósito verdadeiro para Deus. E o que seria então esses propósitos verdadeiros de Deus, se a gente não está jejuando, ou se a gente está jejuando para aquilo que não é a vontade de Deus? Então, o nosso jejum não serve para a gente poder ganhar coisa, conquistar algo, para poder a gente fazer dieta. O nosso jejum serve para poder a gente estar sensível aos ensinamentos de Deus para a transformação da nossa vida. E essa transformação, ela não é um molde de quem nós éramos no passado e agora somos. Essa transformação está relacionada com a nossa mente. A gente agora pensa, sabe, tem intelecto, e aquilo que não é do agrado de Deus, a gente abre mão. As coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Deus não vai pegar a gente como era e vai aprimorar para os dias de hoje. Deus vai construir uma nova criatura em nós, a imagem e semelhança de Cristo. Bem-vindo ao Evangelho da Salvação. Então, quem está pensando que pode viver com as coisas do passado e trazendo para agora, para poder Deus ir fazendo molde e ajustando, está enganado, não entendeu nada da graça de salvação. Simplesmente Deus vai quebrar o vaso e fazer um novo. E aí sim, vai vir sacrifícios de louvor a Ele. Que sacrifício de louvor é esse? A renúncia da nossa própria vida. A renúncia que agora a nossa vida não é mais nossa, é dele. E se a nossa vida não é mais nossa, é dele, nós não vamos fazer o que queremos, nós vamos fazer o que Deus quer para nós. E aí muda tudo. Porque o que Ele quer, na grande maioria das vezes, não é aquilo que a gente deseja. Deus vai trilhar um outro caminho para mim e para você e para todo aquele que crê em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Ele não vai deixar a gente com resquícios do passado. O nosso passado, em pecado, só é lembrança daquilo que não está correto e para que a gente se lembre de onde Ele nos tirou. Mas Ele não vai moldar o pecado para ajustar na santidade. Deus vai destruir os ídolos do passado para colocar eu, você e todo aquele que crê em um novo propósito, em uma nova aliança em Cristo Jesus. Ele finda completamente os ensinamentos mosaicos e tudo que era uma sombra do que viria está vindo, e tudo que era uma inclinação, um prospecto, um motivo de mostrar aquilo que estaria para frente foi cumprido, e a partir de agora nós vivemos uma nova aliança. Tudo que é da lei, Jesus cumpriu na íntegra, cerimonialmente falando. Então Ele não retira o jejum. Ele diz assim: eu estou em carne e osso, vivendo no meio dos meus discípulos. Como é que a gente vai parar de ficar alegre? E a gente vai parar de se alimentar
se eu estou presente, mas vai chegar um dia que eu não estarei com eles. E aí eles vão ter sofrimentos, tribulações, dificuldades, enfrentamentos, principalmente espirituais. Eles vão lá lutar com demônios e eles vão precisar jejuar. Então a turma já estava fazendo isso porque eles acreditavam num destaque, principalmente a liderança, porque estava jejuando, era diferente dos demais e todos ficavam comovidos com aquele propósito de jejum dos líderes. Aí Jesus diz: olha, isso aí não quer dizer nada. Seu jejum não quer dizer que você tem autoridade no mundo espiritual, porque o seu jejum só tem valor se o que você prega é aquilo que você vive. E os demônios sabem, e os demônios conhecem. Então, toda a autoridade e poder que está na minha vida e na sua e naquele que crê em Cristo está relacionada com a nossa vida de obediência a Deus. E aí vem complementos. Então a gente chega nesses dias que a gente precisa jejuar, porque Jesus foi crucificado, ressuscitou, está à destra de Deus e a gente está aguardando a volta dele. Dias difíceis, trabalhosos e maus. Nós não estamos jejuando para conquistar, apesar disso ser uma consequência do jejum individual e coletivo, mas nós estamos jejuando para poder sermos transformados em mente e Deus poder nos santificar para a salvação eterna em Cristo Jesus naquele grande dia. Aleluia! Daí a gente não pode misturar então ensinamentos de outras religiões e achar que isso é cristianismo. Então a gente não pode misturar falsas doutrinas e caminhar num evangelho permissivo. O que é de Deus, o que não é de Deus, não é, e fim de papo. E outra coisa, aqueles que não gostaram, continuem na sua própria religião. Jesus não tentou persuadir os discípulos de João. João apontou e disse: depois de mim, após mim, vai vir um mais poderoso, aquele que eu não sou digno de desatar, de retirar as correias das sandálias dele. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E é ele que vocês devem seguir. E a turma começou a questionar Jesus: você é o Messias mesmo ou ainda vai vir outro? Diga para ele que os coxos são curados. Diga para ele que os demônios são expulsos e que está acontecendo muitos milagres. Fala lá para João isso. E João está começando a atrapalhar o que deve ser. Então Deus fala: pode, Herodes, cortar a cabeça dele. Toda vez que atrapalhava o evangelho da verdade, Deus corta a cabeça. Ninguém pode impedir a palavra da verdade. Nem João. E João impediu? Não, mas estava causando uma divisão de discipulado. Completou o ciclo dele e teria que partir para um novo. Talvez você nunca tenha lido a palavra dessa maneira. Então, acabou ali. Pescoço, cabeça, ensinamento, doutrina, inteligência, performance espiritual, ensino da verdade, encéfalo, intelecto, para doutrinar o caminho da verdade. Acabou. A partir de agora é só o que Cristo falar, e tudo que Ele falar é a verdade, e não tem outro ensinamento fora de Jesus Cristo. Ele é a palavra da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Imagine para os demais que estavam fazendo tudo e exaltando Moisés, como se Moisés fosse o máximo. Daí começa a ter uma conspiração para matar Cristo. Um ano que ele estava
colocado lá em cima, exaltado, todos estavam divulgando o nome dele. Os próximos anos, então, os 2 anos em diante do ministério de Cristo, seriam anos de perseguição, de falta de popularidade, acusações, injúrias e tentativa de homicídio. E conseguiram matar o Cristo. A ponto de Pedro, no livro de Atos, pregar dizendo assim: ele é aquele que viria, veio e cumpriu o propósito de Deus, mas vocês o crucificaram. E aí muitos recebem aquela palavra, eu sintetizei, e disseram assim: o que a gente precisa então para a gente ser salvo? Se arrependa dos seus pecados e se volte para Deus, para que Ele possa dar uma chance para a salvação. E naquele momento muitos se convertem ao Evangelho novamente. E muitos judeus se convertem ao Evangelho. Só que tantos outros pseudo-convertidos querem pegar o judaísmo e trazer como se o cristianismo fosse um aperfeiçoamento do judaísmo, ou mesclar o judaísmo com o cristianismo e dizer assim: a gente acredita em Jesus, sabemos que Ele é o Messias que vai levar para a salvação, mas se não circuncidar, não tem como. Aí há uma assembleia, uma reunião da liderança, e aqueles apóstolos e líderes na época dizem assim: não é mistério que vocês comam carne sacrificada aos ídolos, ou comecem a fazer coisas e frequentar esses ambientes de idolatria. Mas quanto à circuncisão, a circuncisão agora é no coração. É a alma da pessoa voltada para Deus. Então, a circuncisão não vai fazer diferença nenhuma. Aquele que é circuncidado continua circuncidado. Agora, aquele que não é, não vem querendo circuncidar ninguém, não. Porque Jesus não estava ensinando isso. Isso aí já foi cumprido na íntegra, essa lei cerimonial na vida de Cristo. A partir de agora, a circuncisão é o quebrantado e o contrito de coração, que coincide com o jejum. Ô glória! E os anos vão se passando e a gente vai chegando nos dias de hoje, e quando a gente olha, tem gente querendo pegar um bocado de coisinha das outras religiões e botar no ensinamento doutrinário das Escrituras Sagradas. E colocam situações tirando a poderosa palavra de Deus do centro da vontade do Senhor, achando que Cristo não é suficiente. Se eu não ofertar, eu perco minha salvação. Se você não dizimar, você está condenado. Se não jejuar, Deus não vai te dar nada. Se você não fizer isso, não fizer aquilo, e peraí, para que Jesus foi para a cruz? Agora, uma vez convertido, precisa entregar a vida toda, e tudo que tem é do Senhor. É 100% porque estamos na graça. Oh, glória! Maravilha! Então agora Jesus cumpre tudo e Ele diz: eu sou suficiente, pessoal. Vocês estão colocando um bocado de apetrechos. É oração forte, é campanha de não sei o quê, é dia que acontece cura, como se eu só fosse operar no dia que você determinou. É quinta-feira da libertação. Se não tiver a quinta-feira, então sexta-feira, sábado até quarta-feira da semana que vem não tem ninguém liberto. Deus só vai descer na quarta-feira da cura. É o domingo do toque de chofar. Pelo amor de Deus. Cristo é suficiente, irmãos. E a gente não precisa mesclar as religiões. Há uma confusão tão grande hoje
que as pessoas estão achando que os feiticeiros são profetas. Speak de adivinhação nos altares e as pessoas engolindo tudo porque desconhecem o Evangelho da salvação. Uma bagunça. Tudo na igreja do Senhor é com ordem decente. Tudo mesclado. Tem lugares que você entra que você não sabe qual é a religião de verdade. Pessoas sem tratamento psiquiátrico. Gritos, pulos, rodopios, arrepios e sem santidade. Falando que todo mundo já sabe. Um silêncio terrível. Talvez você tenha adentrado em alguns ambientes assim, e a palavra de Deus para nós foi: a gente não pode emendar as roupas. Não tem como. O que a gente pode fazer é orar e jejuar para poder Deus trabalhar. Ah, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Deixa lá. Eles e Deus, a gente segue o caminho da verdade. E nem tudo que tem aparência de religiosidade ou que parece que é de Deus é. E como é que a gente vai saber? Com discernimento do Espírito, conhecendo as Escrituras Sagradas. Tinha discípulos de João que não seguiram a Jesus e estavam pregando sobre arrependimento e conversão em Deus. Mas ninguém consegue chegar a Deus sem ou for por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Não existe salvação se não for por meio de Cristo Jesus. E fim de papo. Tudo que acontecer relacionado com Deus, Jesus tem que estar presente. E Jesus, o Cristo, não é Bar Jesus, não é outro Jesus. Eu conheço até um pastor com o nome de Jesus. E o Jesus naquela época era um nome comum. Eu estou falando do Cristo, o Messias. E repetindo, muitos querem a Jesus como aquele amoroso, bondoso, que chora, que dá presente, que acolhe, que está com a gente nos momentos difíceis. Mas o Cristo, que é o Messias, o juiz, o que julga os mortos e os vivos, e que vai julgar todas as palavras que falamos desde o dia que nascemos, tudo que fizemos, tudo que faremos, tudo que pensamos, esse nem todos vão querer. Porque esse daí é um juiz severo e não vai aliviar. E aí nós servimos esse Evangelho. E é esse que ele está ensinando. Então por que a gente está jejuando nesses dias de propósito? Para a gente se converter. Nós precisamos nos converter todos os dias ao Senhor. Se o noivo está presente, a gente já está com ele. Mas agora que ele vai vir nos buscar, ele vai nos buscar e tem que nos encontrar em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? E agora então, o que é que vamos fazer? O que é que faremos para sermos salvos? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E aí a gente não precisa fazer sacrifício nenhum. Agora, qual é o sacrifício agradável para o Senhor? Um coração quebrantado, humilde, reconhecendo que somos limitados, humanos, pecadores, pó, cinza, bichinho de Jacó, não servimos para nada. Mas Deus habitando em nós, nós somos tudo para a glória dele. E contrito, reconhecendo logo as nossas mazelas, falhas, erros e pecados. Esse Deus não vai abrir mão.
Esse é o verdadeiro significado do jejum para o ensinamento das Escrituras. E outra coisa, não vamos acrescentar nada que Deus não falou e não vamos retirar nada para poder adequar o gosto do ouvinte. As Escrituras é essa. Quem não gostar pode seguir e ser discípulo de João, pode ser discípulo dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos herodianos, dos helenistas, dos neopentecostais, de quem quiser. Não falta discípulo. Mas nós vamos seguir o Evangelho da salvação e da verdade. O convite para nós é começarmos a amadurecermos a partir de agora para viver o Evangelho do poder de Deus. O Evangelho que cura, que liberta, que salva, que transformou a nossa consciência pecaminosa numa consciência de gratidão a um Deus único e verdadeiro, que nos pegou de uma maneira e nos fez uma outra pessoa. Quem éramos e quem somos. Esse é o Evangelho do Senhor. Então, se você ver pessoas ainda no processo que ele está vivendo o passado, que essa pessoa está trazendo coisas de lá e botando aqui, não vai se sustentar na hora do fogo consumidor do Senhor. E Deus está derramando esse fogo na igreja dele nesses dias para purificar e santificar. Começa na igreja. Vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E esse fogo ele vai depurar tudo aquilo que é mazela, tudo aquilo que é impureza. Ele vai retirar tudo aquilo que não está adequado com a palavra. Porque depois esse fogo vai para o mundo. Mas quando esse fogo chegar no mundo, estaremos na glória em Cristo Jesus, na eternidade com Ele para sempre. Então são esses dias que a gente está vivendo, e o ensinamento é exatamente esse. Esse texto tem Mateus capítulo de número 9, Lucas também capítulo de número 5. São textos complementares com visões de discípulos diferentes e textos que vão falar a mesma coisa para a glória e louvor do nome de Jesus. Jesus então vai ser interrogado sobre o jejum, acerca desse jejum. Ele vai explicar a necessidade, a realidade, o que é realmente o jejum, e depois ele vai trazer o ensinamento de parábola, fazendo com que todos que estão convertidos entendam que a gente deve seguir o Evangelho da verdade, e só tem a verdade na palavra de Deus, contida nas Escrituras Sagradas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é a verdade, Ele é a verdade, a palavra é a verdade. A gente não vai moldar a palavra, ou só pregar o que as pessoas querem ouvir, ou que massageia o ego, ou que tem algum sentido para alguém. Não, quando os profetas abriam a boca, era para falar sobre arrependimento. Os apóstolos ensinavam as doutrinas dos ensinamentos de Cristo Jesus. Então nós estamos fundamentados na palavra, através dos ensinamentos dos apóstolos e do profeta. A igreja verdadeira do Senhor é a igreja apostólica e profética. Glórias ao Senhor por todas as coisas. Amém? Vamos nos colocar de pé?